Eu me coloco no lugar do vereador, porque por várias vezes, vereador Zequinha, eu também tive a minha voz cessada aqui dentro dessa casa, ou eu fui impedida de exercer o meu trabalho. E aí fica a pergunta: onde está a nossa liberdade de expressão, a tão falada liberdade de expressão, né? Muitos não entendem que a ditadura acabou há anos. E se depender de mim e das próximas gerações, a ditadura nunca mais vai voltar para o nosso país, ao nosso país. Porque nós somos livres, nós temos liberdade de expressão e nós temos o direito não só de exercer o nosso papel como vereador, como parlamentar, mas de ter voz dentro dessa Casa de Leis. Eu vim aqui para falar justamente sobre isso, sobre regras, sobre omissões de responsabilidades e sobre as pessoas tentarem nos impedir de ter os nossos direitos. Quero ler aqui para aqueles que não têm conhecimento e até mesmo para o jurídico dessa casa, algumas coisas que eu tenho certeza que eles já sabem, mas que é preciso se cobrar, porque quem não tem voz, Zequinha, não tem direito. O que é considerado coação no trabalho? A coação ocorre quando o funcionário no ambiente de trabalho ou em situações relacionadas se sente intimidado, ameaçado, humilhado, constrangido por um empregado ou um colega, por um empregador ou um colega de trabalho que age com o objetivo de influenciar, manipular e te manipular manifestações políticas, apoios ou até mesmo tentar te calar. Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho, te impossibilitando de trabalhar como muitas vezes nós somos. O assédio moral é a humilhação sofrida por um funcionário e pode ocorrer de muitas maneiras. A coação moral exige a presença de violência psicológica praticada pelo agente coator, declaração viciada de vontade da vítima coagida e receio sério e fundado de dano grave à vítima, seus familiares e até mesmo aos seus bens materiais. Tudo que ultrapasse os limites razoáveis de constrangimento e viole os bens e a ordem moral de uma pessoa, prejudicando a sua liberdade pessoal e também a sua liberdade de expressão, saúde, honra e imagem, pode ser considerado um dano moral. A violência psicológica no trabalho, também conhecida como assédio moral, tem sido bastante comentada na sociedade nos dias de hoje e nesta Casa de Leis também. Tal violência é definida como qualquer conduta abusiva contra a dignidade ou a integridade física do funcionário que ameaça seu emprego e deixa um clima muito ruim no local de trabalho. A gravação da própria conversa sem o conhecimento de um dos locutores, pode ser usada para provar o ato de coação. Aqui nessa Casa de Leis, nós temos no mínimo 100 vídeos, 100 dias de trabalho, 100 dias de coação moral que estão gravados e que estão de acesso, não só ao corpo jurídico dessa casa, mas de toda a população, do Ministério Público, da DEAN e da Polícia Civil de nosso município, para provar que aqui dentro existe coação moral, sim, e que nada tem sido feito pelos que presidem essa Casa de Leis. A violência emocional pode ser entendida como uma conduta que causa dano emocional, a diminuição da autoestima ou prejuízos ao desenvolvimento de outra pessoa por meio de degradação, manipulação, chantagens e ridicularizações de suas ações. Ou seja, às vezes a gente está falando algo sério ou quer falar algo sério, vereador Zequinha, mas nós somos ridicularizados, nós somos calados.
aqui dentro dessa casa de leis. O que diz a lei sobre o assédio moral no trabalho? Assédio moral no trabalho é tido como crime pela lei. Essa previsão está descrita no artigo 146 do Código Penal e diz que um assediador pode ser detido por até 2 anos se atentar contra a dignidade de alguém no seu ambiente de trabalho. Sempre que existir o objeto de inferiorizar, isolar, constranger, calar, humilhar, perseguir, cursando em um abalo físico ou psicológico no emprego, existe grande possibilidade de se caracterizar assédio moral. Expor pessoas, familiares, bem de familiares é crime, pois você expõe a rotina dessa família, assim colocando em risco também a segurança dessa família. Como estão fazendo até com os nossos colaboradores. Durante 2 anos fizeram isso comigo e ninguém se manifestou, nem o corpo jurídico, nem a administração dessa casa. E agora estão fazendo isso com colaboradores dessa casa, como aconteceu semana passada com uma pessoa que contribui, que nos ajuda e que ajuda a população, não só agora, mas há anos, que é a NET. A NET teve exposta não só o seu endereço, a sua rotina diária, mas como também, Jorge Recife, até os bens, até os imóveis que ela tem fora de Valparaíso. Essas pessoas colocaram a público até os bens, até a rotina dela fora de Valparaíso. E não se atentaram que, por conta de picuinhas políticas, podem colocar em risco a vida dessa mulher, que mora sozinho, que é idosa, que é aposentada e que ganha muito bem. E aí, essas pessoas não têm o conhecimento ou não querem ter o entendimento que ela pode ser perseguida, assaltada ou até morta para levarem os bens materiais dela ou até mesmo a boa aposentadoria que ela tem, sabe? Então, assim, eu acho que nós estamos passando de todos os limites, que essa casa de leis já foi omissa demais e que nós precisamos nos posicionar, todos nós juntos. Ou vai ser preciso morrer pessoas para que a gente possa agir, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. A questão do assédio não está ligada à hierarquia, mas sim à dignidade do trabalhador, assim como qualquer conduta reiterada que fira a dignidade do trabalhador, mesmo que praticada por funcionário da mesma hierarquia, pode ser considerado assédio moral. Então, dentro dessa casa de leis, todos nós somos iguais. Um servidor da limpeza, um assessor, um diretor, né, tem que ter o mesmo tratamento e o mesmo respeito que um vereador, porque todos nós temos o mesmo direito. A lei, ela não foi feita só para proteger quem tem dinheiro. A lei não foi feita para proteger políticos que também erram. A lei foi feita para todos. E todos nós defendemos respeitar as leis. E aí, quando se trata de uma casa legislativa, eu acredito que nós deveríamos respeitá-la à risca, porque nós temos o entendimento do que é certo e o que é errado. Então, nós não podemos baixar a guarda e sentar em cima das leis existentes, não só dessa casa de leis, mas as leis existentes de nosso país, para poupar um colega de trabalho. Em geral, para que o assédio moral seja reconhecido, é necessário que a conduta seja repetitiva, funcionando como uma espécie de perseguição. E é o que nós presenciamos aqui a cada sessão. Dessa forma, a situação deve ser praticada mais de uma vez pelo assediador, que nesse caso, ele faz isso há mais de 2 anos. O assédio moral, sem dúvida, é um tema ainda nebuloso dentro e fora das empresas. Porém, o empregado que sofre esse tipo de conduta abusiva não deve deixar de buscar ajuda tanto dentro quanto fora da empresa, evitando que o problema se agrave e prejudique a saúde física e psicológica, não só de um funcionário, mas de toda a casa, de todo o ambiente, promovendo assim
desnecessariamente um ambiente hostil, vexatório de trabalho. A empresa é responsável pela conduta assediadora do seu empregado, ou seja, essa Casa de Leis é responsável pela conduta do assediador. Em todos os casos, a empresa ela responde pela conduta assediadora do seu empregado. Trata-se de responsabilidade subjetiva. É dever da empresa promover um ambiente saudável para os seus funcionários, bem como realizar práticas de conscientização contra o assediador. Assédio moral horizontal. O assédio moral horizontal ocorre entre funcionários que ocupam a mesma posição dentro da empresa. Em todos os casos, a empresa responde pela conduta assediadora de seu empregado. Trata-se da responsabilidade subjetiva. É dever da empresa promover um ambiente saudável para todos os seus funcionários, bem como realizar práticas de conscientização contra o assédio moral. O primeiro passo a se fazer é encontrar uma situação e procurar a ouvidoria da empresa, que nós procuramos, eu já procurei e outros funcionários também já procuraram. Procurar o conselho de ética dessa empresa. No caso da Câmara de Vereadores, nós já procuramos várias vezes o conselho de ética e a procuradoria e também a presidência dessa casa e até o momento não tivemos nenhuma resposta. Vereadora. Já fiz isso por várias vezes e mais de 24 vezes depois ainda não tive resposta. Então, quero dar para o vereador aqui a fala que foi cessada nessa Casa de Leis no dia de hoje e quero dizer a todos os servidores, porque eu sei que nós temos outros casos, mas infelizmente as servidoras, principalmente as que são contratadas, não podem ter voz, porque senão serão exoneradas. Então eu digo para vocês, se vocês não podem ter voz, eu posso dar voz a vocês, porque daqui ninguém vai me exonerar.